Minha diretoria já baixou o futebol, não, né? Então, eu não aguento mais, gente. Toda vez aqui, mesma coisa, eu não sei mais o que falar. Mas enfim, tá aqui no primeiro link da descrição, tá aqui o QR Code. Baixa o futebol, melhor aplicativo que tem. Você vai adorar, tenho certeza. Até porque agora você já estaria acompanhando as estatísticas, né? Pra você dar uma olhada ali, fuçar como é que foi. Este Flamengo 1, Vasco 0 ou Vasco 0, Flamengo 1, se você quiser ser precioso ao ponto de colocar o mandante como o primeiro time ao falar o clássico. Bom. Algumas considerações muito importantes e básicas antes de comentar um jogo desse. Eu sei, e todo mundo sabe, que o time do Flamengo é consideravelmente melhor que o do Vasco, ok? Ponto. Essa discussão ela não precisa existir. Em nenhum momento, em cima de nada do que eu falar aqui, tá? O segundo ponto é o que você vai fazer com isso. Claro que o Vasco vai tentar fazer um jogo reativo. Claro que o Vasco vai tentar se defender para tentar achar uma bola num contra-ataque, ou numa bola parada, enfim, ou com algum formato que você consiga pressionar o seu adversário através de um sistema tático, de um jogador espetado de um lado ou do outro ali, ou de alguma surpresa tática também, por que não? Né? O Vasco teria que fazer alguma coisa para surpreender o adversário, que era consideravelmente melhor do que ele, e, portanto, num jogo normal, o Flamengo ganharia o jogo. Então o Vasco tinha que fazer alguma coisa para surpreender. E aí, cara, eu não consigo, na minha cabeça não consigo entrar, eu não consigo enfiar na minha cabeça isso em clube nenhum, né? Nós discutimos isso até no Cancelados hoje. Eu não consigo entender o que faz um time de futebol entrar em campo sem nenhuma opção de incomodar o adversário. Porque quando a gente estava discutindo hoje lá no Cancelados, a gente estava falando do quê? Do Palmeiras, que é um time que joga mais atrás, ou do Atlético de Madrid, joga mais sem a bola, quando pega a bola ele espeta e dá no cara, ou seja, o cara vai ficar aqui também, né? Pô, não vou com todo mundo aqui não, porque os caras também estão no jogo. Quando você pega um jogo que nem hoje do Vasco, no primeiro tempo do Maracanã, o que o Vasco queria? Qual foi a proposta? O Vasco não ficou 5 segundos com a bola seguida, praticamente. O Vasco pegava a bola e devolvia pro Flamengo. Aí o Vasco pegava a bola, tentava armar um contra-ataque e jogava a bola no Nenê. Porra! Sozinho. O Nenê vai fazer o quê? Vai pegar um contra-ataque? Vai montar um contra-ataque? O Nenê? Não vai fazer, irmão. Então, assim, o sistema de jogo proposto pelo Zé Ricardo não fazia o menor sentido. Ele não incomodou o Flamengo, ele não impediu que o Flamengo viesse pra cima dele, e ele ficou com 11 jogadores dentro da área e falou assim, vamos fazer o seguinte, é que o Flamengo fica tentando tirar. Qual que é a vantagem? Você ia fazer o quê? Você ia arrumar um 0x0 e achar do caralho? Eu juro, eu não consegui entender. Aí o Flamengo faz um gol num pênalti que nós vamos discutir a vida inteira. Por quê? Porque a imagem que se mostrou pro pay-per-view do pênalti não é conclusiva se bateu na cabeça ou não. Né? Tinha até imagem melhor, a própria imagem da transmissão era melhor do que a imagem que o VAR assistiu. Né? Então é difícil. Agora, antes que alguém diga, o Flamengo roubou, não. Olha só, o pênalti é bem discutível. Nós não sabemos se a bola bateu na cabeça do cara ou não, e nós vamos ficar discutindo isso pro resto da vida. O lance anterior, e pela falta de replays da TV do Campeonato Carioca, me faz acreditar que foi pênalti. Porque o Bruno Henrique recebe uma bola alguns minutos antes, do lado esquerdo, e quando ele vai entrando na área, o zagueiro do Vasco dá um rapa, e parece na imagem, como a bola sai para lá, que ele pega na bola. Tanto que ninguém nem reclama. Né? Só que quando o juiz vai seguir o lance, ele manda parar e o VAR olha. E aí mostra o replay. Quando mostra o replay, mostra o cara dando só no Bruno Henrique. E o Bruno Henrique tá com o ombro machucado caído. Por isso que o Bruno Henrique não tá fazendo barulho para pedir o pênalti. Ele se machucou, tanto que saiu no intervalo. E aí nessa imagem do replay parece muito pênalti pro Flamengo. E o juiz não deu, e nem o VAR. Então, ou o VAR também viu outra imagem que nós não vimos, ou é uma cagada brutal, porque a imagem que passou de linha de fundo não tinha o toque na bola, era só no Bruno Henrique. Então, né, agora, é inacreditável, né, gente? Porra, o VAR tá ali, a imagem tá ali, o cara tem uma opção melhor de imagem, o cara usa outra, sabe? Mas enfim, voltemos pro clássico e agora pelo lado do vencedor, do lado do Flamengo. O Flamengo fez, dentro daquilo que o Flamengo tinha de espaço para fazer, porque o Vasco não permitiu que houvesse jogo no primeiro tempo, o Flamengo fez o que ele podia, tentou trocar passe e tal, arrumou lá 2 lances de pênalti. Não, o Flamengo fez o que ele podia ter saído do primeiro tempo com 2-3-0, com os pênaltis, não porque ele porque ele criou diversas chances, não é isso, mas porque ele é muito superior ao Vasco. E o Vasco simplesmente abdicou de jogar. Aí o Flamengo foi lá, amassou, ficou amassando o Vasco até que uma hora a bola entra. No segundo tempo, o Flamengo fez todas as trocas que ele fez de alteração, foram 6 por meia dúzia. Foram colocando jogadores praticamente na mesma posição que estava o que estava sendo substituído. O Vasco não, o Vasco já fez algumas mudanças táticas que você começa a perceber logo na volta do segundo tempo. E a principal mudança do Vasco é o ímpeto, né? É a maneira de se posicionar em campo. Já foi com os jogadores mais abertos, porque se o Flamengo tem uma linha de 3 zagueiros, né? Se o Flamengo está jogando com 3 zagueiros, eu tenho o Everton Ribeiro e o Mateuzinho, e depois o Rodinei, completamente livres.
Eles não precisam voltar. Porque eu não tô atacando com ninguém. São 3 zagueiros contra só o Nenê e o Ribamar. Ali não tem sentido, irmão. O Ribamar. Tô com o Ribamar na cabeça. O Raniel, porra. Não tem sentido, entendeu? Não precisa. E aí você dá ao Flamengo a opção de vir para os dois lados. E o Flamengo não é bobo. O Flamengo, o que o Flamengo fez? Durante boa parte do primeiro tempo, você vê o Everton Ribeiro jogando do meio para a direita. E você fala, o Everton Ribeiro não tá jogando lateral esquerdo? Só que não precisava. Então o Felipe Luiz tinha a possibilidade de dar 3 passos para frente, né? E o Everton Ribeiro fechava para ajudar a Arrascaeta no meio. E isso foi complicando a defesa do Vasco, que conseguiu segurar até a hora que deu, mas é óbvio que uma hora a bola ia entrar, né? Quando volta no segundo tempo, o Vasco volta com uma proposta de incomodar o Flamengo. Quando ele incomoda o Flamengo, os laterais do Flamengo já não podem sair loucamente para frente. O Arão já fica um pouco mais, o André já tem amarelo, tá? O jogo muda. Porque mesmo que o Vasco não tenha capacidade técnica para encarar o time do Flamengo, ele pelo menos está jogando, ele pelo menos está participando do jogo e dando ao adversário um motivo que seja para ele não se jogar com 11 para cima de mim. E isso é o básico, gente. Então, eu não sei o que o Zé Ricardo foi fazer no primeiro tempo hoje, sei que ele tentou corrigir no segundo, mas não é para ficar corrigindo uma coisa tão óbvia, né? Não existe você entrar num clássico, um jogo qualquer que seja para você simplesmente não incomodar o adversário. Então, bastante infeliz o Zé Ricardo hoje, bastante, porque ele abriu mão de 45 minutos e tentou consertar com o jogo perdido. Tava 1 a 0 pro Flamengo já. Então era muito mais fácil se ele tivesse entrado no jogo para jogar de igual para igual, entre aspas, com o Flamengo, pelo menos, né, incomodando e sendo incomodado, do que você tentar fazer o segundo tempo e depois tomar 1 a 0. Ele achou o quê? Que o Vasco ia fazer 1 a 0? Como é que vai fazer 1 a 0 se não ficar com a bola 2 minutos? Né? Então, fica a decisão para domingo, mas, evidentemente, como o Flamengo joga por 2 empates, agora o cenário é amplamente favorável para o Flamengo. Né? Então, neste momento aqui, o Flamengo está com a faca e o queijo na mão e o Vasco vai ter que fazer uma coisa que até agora ele mostrou que não sabe fazer, que é pegar o time dele e botar para cima do adversário e criar oportunidade em cima do adversário. Isso tendo que tomar o contra-ataque do Flamengo. Ou seja, o cenário para o Flamengo ficou maravilhoso. A única coisa que o vascaíno tem para se apegar, diante do que a gente viu hoje, é clássico, é clássico. É essa frase. A única coisa que o vascaíno tem para se apegar. A camisa do clube, o fato de ser clássico, de ser 2 grandes clubes, o histórico e tal. E é isso, irmão. Porque se você pegar o que joga o Vasco, o que vem jogando, o que vem apresentando coletivamente, o que tem individualmente, não tem nem... Né? Só o fato de ser Flamengo e Vasco dá uma possibilidade de acontecer algo diferente nesse jogo.